Portela está com receio do que possa acontecer, claro, neste universo da intolerância, na manifestação programada aí por opositores do governo Dilma no próximo dia 12. Você receia alguma coisa, Portela? Eu receio o seguinte, que a nossa democracia, que vem se constituindo tão bela, com gente na rua, com discussão, com o governo tendo de ir à TV explicando, com a oposição tendo que dizer que não quer, alguns o impeachment, outros dizendo que querem, alguns dizendo que o governo precisa dar passos, né, numa direção que responda de maneira mais direta. Cada vez que alguém do governo fala, alguns batem panela, outros batem palma. Pois é, mas eu queria lembrar... Isso constrói um cenário... Oi. O Mitre tinha uma pergunta do bloco anterior. Mas eu ia entrar agora para... Então, pois é, eu quero que você relembre a pergunta para os nossos espectadores, aí para o Cortella responder. Vamos lá. Não, porque ele já estava, de certo modo, respondendo em parte o que eu tinha perguntado. Eu apenas acrescento o seguinte, partindo do princípio de que a intolerância é uma espécie de autoafirmação excludente, a pessoa se coloca numa situação especial e exclui o outro. A gente vê isso no debate político no Brasil. Mas, por outro lado, tem um outro valor que está muito acima disso, e essa é a minha pergunta do bloco anterior, que é a democracia. O Brasil já aprendeu que a democracia é um valor em si. Ela não é meio para nada, ela é fim. Sabe qual é o principal sinal para mim, Mita, disso? Durante esses movimentos todos que nós temos e teremos, há grupos que pedem a volta da ditadura militar e empresarial. E qual é a reação do restante das pessoas? Tudo bem, isso é democrático. Essa expressão, para quem pede a ditadura, que sabendo, claro, que quem pede a ditadura, numa ditadura não podia pedir democracia, né, portanto, é uma situação de inversão curiosa. Mas a democracia... Nós dizemos assim, tudo bem, ele tem o direito. Esse, para mim, é o principal sinal de que a ideia democrática ela faz parte. Mas nós não treinamos o movimento ainda. A polícia não está ainda organizada, especialmente para movimento de rua. Nós ainda não sabemos lidar direito com a oposição. E vale algo que o meu temor, um dia, Mitra, em relação, por exemplo, a qualquer movimento, é o seguinte. Se nós tivéssemos hoje, vou fazer algo que é uma imaginação, a eleição recém terminou. Ela não passou meio ano ainda do confronto. As cicatrizes não fecharam. Os queloides ainda não estão à mostra. Há uma efervescência, uma ebulição. Se nós tivéssemos hoje no Brasil, por qualquer razão, uma eleição, isto é, se nós tivéssemos eleição hoje para presidente da República, com forças que há menos de 6 meses estavam em enfrentamento, o enfrentamento seria muito mais sectário do que ele fez há 6 meses. Porque aquele que perdeu sabe que podia perder, aquele que ganhou sabe que podia perder também. Porque não é ganhar, não. Quem perdeu de outra vez sabe que podia perder agora de novo, e faltou um pouco mais de esforço para não perder, e quem ganhou sabe que pode perder. Não, é verdade, você tem razão. Eu só quero acrescentar o seguinte, há um ponto muito importante, que as lideranças da oposição, todas as lideranças importantes, responsáveis da oposição, estão abominando qualquer ideia de ruptura agora. Elas mesmo, o Fernando Henrique deu uma entrevista brilhante dizendo isto é uma besteira, não tem base e não tem condição política, o próprio Fernando Henrique. Outras lideranças da oposição estão batendo nessa tecla. Então isso é um sinal de maturidade política. É claro que nas ruas as coisas... Então nós ainda temos dificuldade. Meio fora de controle. Quando o Darim falava aquela hora sobre quem é que enfrenta o Estado Islâmico, quem é que cuida da nossa democracia? Nós. Claro. Nós. Claro. Nesse sentido, cabe aos, de fato, republicanos, seja em que partido forem, em que lugar estiverem, cuidarem dessa plantinha frágil, para usar o general Dutra. Você tem que regar todo dia, chamada democracia. É exatamente. A eles, cara. A Michelle tem uma pergunta. Então, aí acho que o senhor até já respondeu em parte o que eu gostaria de perguntar, que é a gente passou da passividade para esse nosso espírito passional que vem de tempos do brasileiro. Então, como aproveitar bem esse momento, já que todos esses fatores que a gente falou até agora fazem parte da política? Claro. E como aproveitar para que isso seja benéfico de fato? Há um impulso positivo hoje, que é da participação da não política praticada de maneira anódina, sem cor nenhuma, ou inerme, né? Aquela coisa que não é pálida. Nós estávamos num provimento no século XX de uma democracia pálida, que era eventual, que ela de vez em quando ela entrava em hemorragia e saía do circuito. Nós somos quase com 30 anos
quase com 30 anos, porque eu não estou considerando 85, né, como sendo já um passo democrático, eu considero a Constituinte de 88, nós quase 3 décadas em que a gente fortalece essa percepção. Ora, esta é a hora de nós não ameaçarmos aquilo que permite uma convivência saudável. Claro. É preciso lembrar que nós temos uma nostalgia monárquica no Brasil muito forte. Nós temos desejo do rei. Isso é muito entranhado na nossa comunidade. Nossas populações, em geral, têm saudade do rei. Nós não vivemos o nosso império. E não faltaram análises, depois da eleição, não faltaram análises dizendo que este resultado apertado da eleição é um problema. Eu discordo totalmente disso. Não, ao contrário. Não é um problema, eu acho que ele manifesta, é uma solução. Ele Você pode dizer que o país está dividido, ainda bem. O problema não é a divisão, o problema é a inaceitação da divisão. Lógico, é isso que eu ia dizer. É a recusa à evidência. É claro. Há sim uma divisão, isso não é negativo. Não. Um adversário fraco te enfraquece, uma oposição fraca fragiliza um governo. É isso mesmo. Eu fui governo na cidade de São Paulo, porque fui secretário, né, municipal de educação. Uma oposição boa, como foi feita no governo que eu estava, ajudou demais o governo. Claro. Uma oposição fraca te deixa fraco. Veja os Estados Unidos, as eleições são 50-50. Você não vê um deserto de bons quadros na política brasileira? Não faltam nomes com cabedal, com estofo, que tenham, de fato, visão de uma nação a ser construída, a ser conquistada, visão de estadista. Ou este raciocínio é intolerante? Não, ao contrário, eu acho que nós temos hoje uma coisa que é muito séria. Intolerância com mediocridade, né? Tivemos 30 anos de 2 grupos políticos que ainda estão no cenário com os seus melhores quadros atuando. Esses quadros ficaram mais idosos. Não houve uma renovação ainda mais direta. Se você observa, algumas pessoas hoje nos fazem muita falta. Nos faz falta hoje Luiz Guxiquem no PT, faz falta Ulisses Guimarães, faz falta Mário Covas nesse debate, faz falta Paulo Brossard dentro do nosso Congresso, né? Faz falta Teotônio Vilela, faz falta homens e mulheres que fossem capazes de sonhar. Darcy Ribeiro, Paulo Freire, Florestan Fernandes, Franco Montoro. Aliás, o Darcy Ribeiro dizia que é um luxo um país que teve Fernando Henrique e Lula como presidente. Pois é. Darcy Ribeiro. Estava certo, Darcy, que morreu quando era senador, em 97. Senador da República. Florestan Fernandes como deputado federal. Se você olha, é claro que nós não temos hoje quadros que não estão nos governos. Nós temos vários governos assim. O que nós não temos, e você está certo, são novas lideranças chegando. A gente enxerga uma ou outra, mas ela ainda não se renovou. Eu não tenho dúvida que nós vamos ter, com esses movimentos no dia a dia, com essa emoção cívica, nós vamos ter esses quadros. Porque eles estão aparecendo. Então, só a democracia gera quadros democráticos. Cortella, recentemente eu li um artigo no Globo, do Roberto da Mata, até trouxe hoje aqui, em que ele conta a experiência que viveu numa arremetida do jato em que ia na ponte aérea para Rio-São Paulo. E teve uma reação, botou todo mundo e tal, botou a mão na poltrona, achou que ia morrer e tal, e ficou divagando a respeito desse momento e das reflexões, né, que o tomaram nesse momento. E ele concluiu ali dizendo o seguinte: o meu devaneio foi o seguinte: nada tenho a esconder ou a apagar. Que me perdoem os que eu ofendi, pois não desejo morrer pensando no ressentimento, mas na concórdia. Eu li isso aqui e fiquei pensando, se eu passar por uma turbulência do gênero, terei o mesmo tipo de reação. Acho que o Roberto da Mata é mais santo do que eu. Mas é o seguinte: nós somos essencialmente como espécie tolerantes e nos tornamos intolerantes em função da vida, da disputa, da aglomeração, da interconexão. Em outras palavras, se fosse dada a chance de parar, todo intolerante se tornaria tolerante? Eu acho que não. Eu fiz essa pergunta um dia para Drauzio Varela, num programa que eu coordenava sobre a maldade. E eu perguntei a ele se ele acreditava que aquelas pessoas com as quais ele lidava na penitenciária em São Paulo, se elas seriam recuperáveis, todas elas, porque eu sou da área de educação, eu tenho que achar que todo mundo é recuperado. Ele disse não, eu acho que nem todos o são. E eu dizia, mas por quê? Diz, porque há um nível em alguns indivíduos em que ele não consegue não ser daquele modo. E mesmo que a ocasião viesse, ele não o faria. Por que eu estou te colocando isso? Do ponto de vista genético, isto é, de evolução social,
ou de sociologia evolucionista, nós somos um animal gregário. E temos de ser, senão a gente não sobrevive. Você sabe que greg, em indo-europeu, significa rebanho. Né? Nós somos gregários, nós congregamos, nós nos juntamos, nós agregamos, mas nós também segregamos. E essa ideia de tirar do bando, de colocar fora, ela não é estranha quando aquilo nos ameaça. Nesta hora, eu lembro algo, Boechat, que vale demais ler um dia, que é uma correspondência entre o Freud e o Einstein. Não sei se chegou a ler um dia, vale. Né? Chama-se Por que a Guerra? Antes de existir a ONU, a Liga das Nações propôs a alguns intelectuais no mundo que escrevessem cartas uns aos outros. E o Einstein escolheu Freud. Isso é real, tá? Os livros existem em português. E o Freud recebe uma carta do Einstein com a seguinte pergunta: o senhor acha que algum dia, havendo controle social, desaparecerá a violência entre os humanos? O Freud disse: não, não acredito. Nós temos a possibilidade de fazer o mal e alguns o fazem com dedicação e alegria. O Einstein não se conformou e falou: mas nem se nós fizermos uma situação de igualdade. Ele diz: não. Qual é a minha posição? A minha é mais o Einstein do que o Freud. Eu não acho que seja fatal, mas eu não acho que seja fácil. Eu acho que em nós, a intolerância, ela em alguns momentos na nossa trajetória de espécie, ela nos agregou, em outros ela foi possibilidade de sobrevivência. O Homo sapiens, se ele não destrói os outros dois tipos de homo que existiam na nossa época, a gente mas não... o senhor não acredita